Olá, olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Digo sempre da alegria de tê-los aqui, mais uma segunda-feira. E sempre digo que esse momento só acontece, Valderi, porque eles estão aqui dispostos a nos escutar e a aprendermos juntos, né? Aqui em cima aprendemos, vamos dizer, primeiro porque nos propomos a estudar para facilitar as reflexões, mas é sempre uma alegria ter vocês aqui nos escutando pacientemente para que juntos possamos aprender, refletir, nos esclarecer, né? É esse o propósito da doutrina. Então sejam sempre bem-vindos. Vamos agradecer também de antemão a presença de Valderi, que sempre está aqui conosco, e fazer o nosso momento inicial, que é o momento de prece, que cada um, dentro dos seus contextos, das suas situações, possa buscar essa introspecção. Quem se sentir à vontade, fechar os olhos, sentar de maneira relaxada na cadeira, não como um ritual, mas só com essa busca da gente se desligar, da gente buscar essa introspecção, para que possamos todos juntos aqui nesse ambiente, também quem está em casa, assistindo este momento através das redes sociais, e também faça esse movimento para que juntos, em comunhão de sentimentos, de pensamentos, busquemos todos elevar os nossos pensamentos a Deus, esse Pai bondoso, misericordioso, que nos ampara a todos os instantes. Lembrar de Jesus, nosso irmão maior, nosso modelo e guia nesta caminhada, para que assim, buscando essa introspecção, esse momento de meditação, possamos nos desconectar da vida atribulada lá fora, dos nossos compromissos, que possamos respirar fundo e ouvir a música. E neste sentimento de gratidão, mais uma vez, Senhor Jesus, te pedimos que a tua paz, que o teu amor, que o teu discernimento e tua sabedoria se façam presentes neste momento, através da espiritualidade superior desta casa, através dos nossos anjos da guarda, para que possamos, Senhor Jesus, todos juntos, unidos neste sentimento e nesse desejo de aprender, de sermos melhores, nos conectarmos com as palavras que serão proferidas pelo irmão, que possamos, mediante nossa atenção, nossa vontade de aprender, estarmos ligados às palavras que serão ditas, para que possamos aproveitar da melhor maneira este momento aqui reunidos em teu nome. Que possamos não só em dias como os de hoje, não só nessa casa, mas reservar sempre um tempinho do nosso dia a dia para estes momentos de leituras edificantes, de boas reflexões, para esses momentos de prece. Sendo assim, rogamos ao alto que juntos em comunhão abrimos nossos corações, nossas mentes para esse exemplo que é o teu Evangelho, essa fé raciocinada, Senhor Jesus, que tanto nos esclarece e nos consola. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. É isto. Estamos hoje aqui para falar sobre a indulgência com o nosso irmão Valderi. Valderi, obrigada mais uma vez. Fique à vontade, a palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. É com a grata satisfação que voltamos aqui à Casa Chico Xavier para juntos refletirmos um pouco sobre os ensinamentos da doutrina espírita, quando nos traz a mensagem consoladora de Jesus, numa interpretação
mais voltada à parte espiritual, né? Aqui de novo o computador voltou de novo aqui, mas muito bem. Aqui nessa parte inicial, nós iremos estar apresentando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos apresenta aqui o bem-aventurados os que são misericordiosos. Certo. Então, muito bem. Neste capítulo 10, o nosso foco será na parte da indulgência, que já está no comentário dos Espíritos. E por que esse tema ele é tão importante para ser estudado? E assim foi apresentado por Allan Kardec, com auxílio dos Espíritos, para compreendermos melhor essa questão da indulgência. Essa palavra indulgência, ela teve uma conotação muito forte na Igreja Católica por volta do ano 1500, quando havia um grande movimento de venda de indulgências. A interpretação que eles tinham naquela época, principalmente da Igreja Romana, era que oferecer indulgências para que as pessoas fossem salvas. E essas indulgências, elas tinham de todos os preços, de acordo com os pecados. Eram certificados, assinado pelo Papa, quando era daquelas indulgências mais importantes, mais caras. Mas tinha as indulgências que eram assinadas por um bispo, por um padre, dependendo dos pecados. A igreja naquela época, apesar de todo o poder que tinha, mas estava precisando de muito dinheiro, por motivo de alguns projetos políticos e também pela forma como eles faziam, né, para poderem alcançar poder e prestígio. E acontece que essas vendas de indulgências começaram a irritar muitos padres, bispos, fiéis, porque não toleravam. Era uma coisa completamente longe dos ensinos de Jesus. Era uma coisa que chegava muitas vezes a chocar. E um desses líderes religiosos que se revoltaram muito contra essas vendas de indulgência foi justamente o Martinho Lutero. Antes, né, nomes como João Hus, e tantos outros reformadores da Reforma Protestante, foi daí onde começou todo o movimento da Reforma Protestante. Um dos motivos era esse. E haviam verdadeiras caravanas para vender indulgências. E entre esses vendedores de indulgência, tinha um que era muito famoso, ele tinha um marketing muito agressivo, e ele vendia indulgências como ninguém, que era um padre chamado Tetzel. E antes dele, quando ele chegava numa cidade, antes de ele colocar as indulgências para serem vendidas, ia na frente do séquito, né, com alguns frades e religiosos, né, anunciando que ali chegou a salvação, tocando trombeta, né, entrava um carro, evidentemente não é carro como os nossos hoje, naquele tempo não existia, né, carro de tração animal, né, e com mais algum momento chegava o Tetzel. E ele se posicionava ali na igreja, e as pessoas que haviam cometido pecados e que tinham pecados iam lá e compravam. E dessa maneira eram salvos. Então vejam que absurdos. Acontece que a revolta já estava estabelecida entre muitos, e um comerciante, tendo o apoio dos dirigentes políticos da região, isso aconteceu na Alemanha, foi um dos primeiros países naquela região que se revoltou contra essa norma, e o próprio
governante, né, o príncipe naquela época que governava, ele também revoltado, então eles já tiveram mais liberdade de pregar algumas peças a Roma. Então, um comerciante chegou para Técio e perguntou qual era a indulgência mais cara que ele tinha. E Técio queria saber qual era o pecado. Porque, por exemplo, se a pessoa assassinou uma pessoa, então tinha que pagar uma indulgência muito alta. E Técio, quando chegou, perguntou para ele, mas qual é o pecado? Ele disse, não, esse ainda eu vou cometer. Mas você vai assassinar alguém? Ele disse, não, se for necessário, mas provavelmente não vai ser necessário. Mas não pode, assim, eu dar uma indulgência que você não confesse qual é o pecado. Ele disse, olha, você diga quanto é, eu não faço questão de pagar, mas essa eu vou cometer ainda. Mas era tanto dinheiro que ele estava oferecendo por essa indulgência, que a ganância do Técio, junto com os clérigos daquela cidade, disseram, não, esse aí é um comerciante muito rico, ele sempre paga os compromissos, eu creio que devemos vender. E deixe lá, com quem ele for acertar, que acerte. Então venderam lá a indulgência, assinada pelo Papa, mas estava em branco para ele depois colocar o seu pecado e assim ser salvo. Então tudo bem, passou ali o momento, o Técio passou ali aproximadamente uns 15 dias recolhendo dinheiro de agricultores, que era um pouquinho, né? Quando juntou todo aquele dinheiro que o séquito estava saindo para Roma, ele reuniu um grupo grande de pessoas, né, e assaltaram o Técio. Então levaram todo o dinheiro. Né? E isso gerou uma questão muito controversa na época, porque ele estava perdoado. Estava perdoado pelo Papa, pelo roubo que fez do dinheiro das indulgências. Então foi o pecado que ele iria cometer, era assaltar a caravana de venda de indulgências. E foi esse o motivo que gerou, inclusive começou a ver a reforma protestante, essa questão da indulgência. E as vendas de indulgência, elas continuam, só que mudou o marketing, mudou a forma. Isso dentro dos meios religiosos. Vocês já ouviram falar, talvez, de alguns cultos, algumas igrejas, que também tem a sua forma de vender indulgências, através das orações. Tem aquela oração, digamos, oração de R$100, oração de 200, né? Então eles ficam no cultos apelando, né? Agora vai ser assim, né? O que você vai doar para Deus, né? Qual é o tamanho da sua fé, vai estar de acordo com o tamanho da sua doação. Aí tudo isso apresenta o quê? Uma forma também de vender salvação, de vender a indulgência. Porque a indulgência está ligada a esse avanço espiritual. A indulgência seria um ato divino que está ligado pelo perdão e pela evolução do espírito. E muitos ainda estão vendendo de alguma maneira. É aquelas pessoas que para dar assistência espiritual cobra e assim por diante, né? Tem pessoas que ainda buscam pessoas que querem dizer, olha, eu trago o seu amor em 15 dias, né? Faz isso em tantos dias. Aquelas líderes, né? Algumas pessoas que fazem determinadas consultas espirituais pagas, prometendo alguma coisa. Isso tudo é uma forma moderna da venda de indulgência. Então é baseado nisso que nós iremos falar desse tema que é tão importante. Então veja bem, no Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec faz a pergunta aos espíritos. Porque algumas pessoas pensam que a codificação foi escrita por Allan Kardec. Não foi. Ele fez apenas a coordenação das mensagens que recebia. Então ele faz a seguinte pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E ele aí emenda: como a entendia Jesus? O verdadeiro sentido da palavra caridade. E veja a resposta.
a resposta dos espíritos superiores que diz como Jesus apresentava o verdadeiro sentido. Então, o verdadeiro sentido da caridade: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, esse é o verdadeiro sentido apresentado por Jesus. Kardec, ele foi muito feliz nesta pergunta, até porque em encarnações anteriores ele foi um teólogo, professor, foi um padre muito reconhecido na Boêmia, né? Foi o João Hus, foi a estrela da alva da Reforma, e ele foi justamente queimado na fogueira em Constança, exatamente porque ele se propôs a ajudar a mudar aquele pensamento da igreja em Roma. Ele não tinha um sentido reformador, não queria que a igreja, penalizar a igreja, fosse criado um movimento. Ele queria que os líderes em Roma se conscientizassem que não poderia agir daquela maneira. Então ele foi para Roma tentar conversar com o alto clero, e chegando lá recebeu a condenação para ser queimado. E junto com ele foi queimado também Jerônimo de Praga, que era um dos auxiliares, estava lá com ele. E quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele disse o seguinte: hoje vocês queimam um pato. Rus, né, significa pato. Hoje vocês queimam um pato. Aqui colocando para a nossa língua. Diz, mas no futuro renascerá um cisne que voará tão alto que nenhuma fogueira inquisitória poderá alcançar. Ele se referindo assim a este alvorecer da verdade restaurada, das coisas do ensino de Cristo. Então, mais tarde, ele reencarna como Allan Kardec. Então, acontece que ele, com todo o conhecimento, que já era um grande teólogo respeitado, de todo o conhecimento que vai adquirindo durante o seu período desencarnado, que continua estudando, continua progredindo, ele não se atreveu a dar o que seria a definição para a palavra caridade. Mas ele pergunta como era que Jesus entendia a palavra caridade. E realmente tem lógica, porque a palavra caridade e muitas outras, de acordo com a cultura, de acordo com a concepção religiosa que cada um tem uma definição diferente do que seja a palavra caridade. Se eu perguntar para vocês o que é caridade, cada um tem a sua forma de dizer caridade é isto. O que nós conhecemos mais por caridade seria a doação. Não é doar alguma coisa a quem está precisando. Nós já achamos que isso é caridade. É caridade, mas ao mesmo tempo pode não ser caridade. Pode ser um ato de desamor e de falta de ajuda àquela pessoa. Mas como explicar isso? Eu vou dizer o seguinte: faz um tempo, quando começamos no Espiritismo, aqui mesmo em Caruaru, nós começamos a frequentar a casa espírita, aqui perto, né? E a casa tinha um trabalho de caritativo, de doar cesta básica para um grupo de pessoas aqui da favela do Arco-Íris. Não sei se ela ainda existe, que fica aqui nessa linha do trem, aqui perto da Coab 2. E sempre dava em torno ali de umas 20 ou era 30 cestas básicas, né? Todos os meses, ou era de 15 dias, não me lembro bem. E foi dada uma sugestão de visitar essas pessoas em casa, para saber como elas estavam e saber como ajudar em casa. Acho que a minha esposa que está ali lembra bem desses fatos, né? E isso não, mas porque só fariam só. Eles vinham no centro e pegavam a ajuda, né? Cada um catalogado, mas ninguém nunca foi na casa de uma pessoa dessa para ver a real necessidade. E qual foi a surpresa? Dessas pessoas que recebiam, começou a identificar pessoas que não estavam recebendo uma caridade, estavam recebendo uma ajuda para continuar praticando o mal. Por quê? Nós chegamos numa casa
E ao bater na casa da pessoa que recebia a cesta básica, porque não tinha condições de se alimentar, quem recebeu foi a empregada. E cadê? Não, fulano está aqui, ela só chega do trabalho mais tarde, sei tudo. A empregada. Então começou a identificar pessoas que realmente tinham uma grande necessidade, mas pessoas que estavam usando isso mal. É às vezes o que eu penso quando chego num sinal de trânsito e tem crianças pedindo. Eu fico num conflito, eu digo, será que eu vou ajudar essa criança a pegar comida? Ou eu vou ajudar ela a se tornar no futuro um adolescente que nunca vai querer aprender nada, nunca vai buscar nada, vai querer sempre ganhar fácil, vai ser o caminho para entrar para a bandidagem, porque sempre vai querer aquela assim, vai precisar trabalhar, a gente vai assim, porque realmente fica no sinal, um dá R$1, um dá 2, outro dá 50, cuidado, no final do dia pode ter arrumado ali 40, 50 reais, diz para que trabalhar? Então, às vezes, o que é interpretado por caridade pode ser para um realmente que precisa, mas para outro, não. Quando Jesus diz, olha, caridade é o que? É benevolência para com todos, é mostrando que todos, de alguma maneira, precisa ser atendido com benevolência e com bondade. A pessoa pode ter todo o dinheiro do mundo e ser uma pessoa necessitada de caridade. A caridade de alguém para ouvir, de alguém para orar por ela, de alguém a atender algum problema que ela tenha, de saúde, problemas psíquicos. Quantas pessoas que têm dinheiro não sofrem e sofrem muito de algo mal? Então isso é caridade. Então a caridade seria não somente o doar alguma coisa a alguém, financeiramente, mas é também o tempo, é o conselho, é aplicar um passe, e assim por diante. Tudo isso é caridade. Então é a benevolência, quando Jesus diz, é a benevolência para com todos. Com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. Esse é o meu grande mal. Eu gostaria de não ser tão impaciente com os defeitos dos outros. Eu gostaria de ser só com os meus. Mas acontece que ensina os espíritos superiores que quando nós não temos indulgências com os defeitos alheios, é porque os nossos são tão elevados que nós queremos muitas vezes achar naquele que comete um pequeno erro a falta de indulgência. É quando Jesus disse, olha, se você está preocupado com um cisco no olho do teu irmão, tira primeiro a trave do teu. Então isso seria a questão da indulgência para com os outros. Então a indulgência ela está mais relacionada, não é a tolerância no sentido de aprovar, mas nós conseguimos ter uma determinada compaixão com os erros dos outros, porque são os nossos também. É quando nos diz na oração do Pai Nosso, né, que é perdoando que se é perdoado. Perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque todos nós estamos num planeta de provas e expiações. Disse o apóstolo Paulo que todos nós pecamos e estamos necessitando da graça de Deus. Então todos nós precisamos dessa indulgência igualmente. Uns apresentam de uma maneira e outros apresentam de outra. É aquela indulgência que foi apresentada àquela mulher que estava para ser apedrejada. Jesus disse, cadê os teus acusadores? Ela disse, nenhum, Senhor. Ele disse, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Isso é indulgência, né? É sempre oferecer a oportunidade. E perdão das ofensas. Porque pode muitas vezes a pessoa ser indulgente, mas continuar com a mágoa no coração. Então, na realidade, não está sendo indulgente. Principalmente consigo mesmo, porque o que nos adoece mais psiquicamente é a nossa falta de perdão, é realmente nos abrirmos a Jesus de uma maneira que saibamos colocar em prática os seus ensinos e os seus mandamentos. E nos seus ensinos e mandamentos, tem uma parte muito importante que ele ensina, é que nós devemos amar aos outros como a nós mesmos.
Ele resumiu todos os ensinamentos em 2 mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu cometo falta, eu não fico ansioso para ser perdoado? Então, o meu próximo também, os outros também, da mesma maneira. Então, se eu quero ser perdoado de minhas faltas, eu devo perdoar os outros. Porque se eu não tenho indulgências para com os outros, como eu posso requerer a indulgência divina? Se eu não perdoo aos outros, como é que eu posso requerer o perdão divino? E Jesus nos ensinou: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós nos lembramos muito, né? Eu me lembro muito do perdoa as minhas dívidas, mas esqueço, assim como eu perdoo os outros. Esta é uma questão. Então, neste aspecto da espiritualidade, Jesus nos entregou um BIP. Esse BIP através do ensino. O BIP, vocês lembram do BIP? Hoje não se usa mais, né? Mas o BIP, geralmente, principalmente o médico, né? Tinha um BIPzinho que quando tinha uma emergência, o BIP disparava. A maioria dos eletrônicos de segurança, né? Dava o sinal através de uns BIP, né? E ainda continua sendo assim, um BIP. Mas nós também temos esse BIP, né? Nos apresentado também esse BIP de segurança. E que BIP é esse? Oferecido por Jesus, que Jesus nos ensina. Aqui está o segredo que nós estamos vendo nessa resposta de Jesus. Então, esse BIP é o B de benevolência, o I de indulgência e o P de perdão. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, muito bem, se nós queremos galgar patamares espirituais e entrarmos para um mundo de regeneração, nessa transição em que nós vivemos, é estarmos alerta a esse BIP: benevolência para com todos, indulgência para com os erros dos outros, né? E o perdão das ofensas. Então, esse é o alerta a cada um de nós. Nós criarmos essa cultura de nos tornarmos mais amáveis com os outros, mais bons, né? Melhores para com o tratamento com as outras pessoas e com o perdão. Isso vai nos elevar a um patamar espiritual mais elevado, a uma compreensão do dever caritativo, do dever fraternal que é nos oferecido através de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Resumindo esta obra de indulgência. Muito bem. Uma questão que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, que está na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né, de 1865, tratando o tema de estudos morais. Então, veja que coisa interessante que os espíritos disseram, né? Dizia o seguinte: o egoísmo mata a benevolência, a condescendência, a indulgência, o devotamento, a afeição desinteressada e todas as qualidades que faz o encanto e a segurança das relações sociais. Então, o que torna a mim, o que torna muitas pessoas não praticantes da indulgência é o egoísmo. E quando foi perguntado qual seriam os maiores males da humanidade, a espiritualidade apresentou o orgulho e o egoísmo. Porque era muito confuso nos ensinos religiosos o que seria necessário combater para se evoluir. Porque a igreja a qual nós somos formados, e muitas outras religiões,
eles criaram muitas normas para poder vender a facilidade da indulgência. E ainda hoje é criado esse método, né? Criar regras para vender facilidades. Isso ainda hoje é comum. Então acontece que tinha tantos pecados enumerados pela religião, e isso seria bom para o clero, porque assim poderiam vender muitas facilidades. E para muitos, qual seria a maior facilidade? Seria passar uma vida inteira se dedicando à prece, à oração, buscando de toda maneira, ou simplesmente comprar uma indulgência. Eles disseram, para que você ficar agora a vida inteira de joelho? É simplesmente comprar a indulgência e está resolvido o problema. Então, criar regras. Então, foram muitos e muitos pecados criados, e inclusive tinha aqueles mais caros que eram os pecados capitais. Por que nos pecados capitais foi colocada a gula? Por quê? Porque naquela época a pobreza era muito grande, só comia muito quem tinha muito dinheiro. Aí dizia, ó, vamos botar esse pecado aqui, né? Porque era aquele feudo, né? Era aqueles donos de terra, era aquelas pessoas trabalhando só pela comida, mas o dono das terras, ela estava lá no seu castelo, e era aqueles banquetes, que às vezes é até retratado em filmes, né? É muita comida. Aí disse, vamos colocar aí um pecado para a gula, mas ao mesmo tempo colocar a facilidade. Eu chegava lá, ô digníssimo príncipe, você está comendo muito. Olha, tanta gente aí passando fome e você se banqueteando. Aí ele já disse, ó, quanto é a indulgência? Então, pagava e estava resolvido o problema. Então, hoje continua essa mesma venda de indulgência. Cria as dificuldades para vender a facilidade. Né? É aquele fiscal que às vezes chega em sua pequena empresa, aí diz, olha, aqui está todas as regras, tá, todos esses artigos, e ele diz, oh, meu Deus do céu, vou ter que fechar a empresa. Diz, mas, aí tem uma maneira, né? E assim vai, continuando, até Jesus. Então, disso é o egoísmo, né? Aquilo que você quer para si, mata, né? A afeição desinteressada. Agora diz, olha, faz o encanto e a segurança das relações sociais. Aí, continuando, numa sociedade de egoístas, não há segurança para ninguém. Porque cada um, buscando apenas o próprio interesse, sacrifica sem escrúpulo o interesse do vizinho. Esta tem uma aplicação para aquela época, que não existiam os sistemas mais modernos, políticos, como existe hoje. Então, naquela época era o seguinte, cada um tem o seu domínio em determinadas regiões, e eles brigavam por aquele domínio. E mesmo tendo o herdeiro direto que iria assumir aquele trono, muitas vezes eram muitos assassinatos para poderem assumir, inclusive dentro da igreja. É só vocês, lá no Netflix, selecionar aquela série de Geórgias, né? Que é aquela série de papas, daquela família papal, que era um assassinato um atrás do outro, dentro da família, cada um buscando o poder. E isso era uma grande realidade. Então acontece que numa sociedade de egoístas, não dá segurança para ninguém, porque cada um busca apenas o seu próprio interesse. A indulgência apresenta justamente o contrário disso. Amarmos os outros como a nós mesmos. Porque quando cada um só busca o seu próprio interesse, isto leva essas relações sociais a serem temerosas. Infelizmente, nós ainda temos no nosso globo algumas nações que vivem sobre esse medo. Que tem um ditador déspota, né, que simplesmente mata, fuzila aqueles que forem contrários à sua palavra. Nós temos exemplo de algumas nações que ainda vivem assim, nações que era para ser super rica. Aqui eu não estou com nenhuma conotação política, por favor, mas apenas como exemplo, a nossa vizinha Venezuela.
tem a maior reserva de petróleo do mundo. E eu estou falando aqui, está sendo gravado, e isso é um público notório, todos conhecem. A reserva de petróleo da Venezuela é maior do que a da Arábia Saudita. E, no entanto, o povo é morrendo de fome, porque tem um exemplo desse, né? Tem ali, sai um ditador, entra outro por morte, e acontece que não tem segurança para ninguém. E uma das maneiras também dos ensinos de Jesus através de urgência era justamente combater esse disparate, porque é o egoísmo que leva até a isso. Nação super rica, era para o povo ser rico, bem alimentado, ter sua liberdade, mas acontece que o povo tem que fugir. E em tantas outras nações. Mas isso também vem dentro do nosso lar, vem dentro das nossas casas espíritas. Dentro do nosso lar, muitas vezes tem aquele que está dentro de casa e é um verdadeiro ditador. A esposa, os filhos, tem que andar dentro daquela cartilha. Não pode alterar nada. Agem também desta maneira. Isso é falta de indulgência. E casas espíritas? Vamos tocar aqui no dedo nosso. Tem aquelas casas espíritas que tem seus donos. E a lei é do dono, tem que ser aquilo, é do jeito que ele coloca, tá bom? É isso, acabou, né? E assim por diante. Nas igrejas, tem igreja, né? Eu fui pastor durante 17 anos, mas 17 anos que eu fui pastor, ainda bem que pelo menos eu dou o testemunho de que na denominação que eu participava, que era Adventista do Sétimo Dia, o pastor não era dono, porque ele tinha que ser mudado, no máximo só pode ficar até 4 anos numa igreja, tem que ser mudado. E a igreja não é quem paga é uma associação, mas todos os dízimos vão para a central e distribui. Mas na igreja local tinha os donos, tinha aquelas pessoas mais influentes, poder financeiro, que geralmente resolvia a situação. E eu lembro quando uma vez eu assumi uma igreja numa cidade do sertão, não vou mencionar o nome da cidade, porque certamente vou mencionar o fato. E chegou lá um pastor que o membro da igreja que era mais influente e mais rico disse: eu não quero esse pastor aqui não. Aí pagou para um menino, para quando estava lá o culto, tudo animado, né? Pagou para mim que durante o culto fosse lá, né? E esvaziasse os 4 pneus do carro do pastor. E falou para todo mundo, ninguém dê carona para ele. E assim aconteceu. E assim aconteceu. Então tem em todas as relações sociais, o orgulho é um grande mal. Não é por outro motivo que está lá na codificação, quando foi perguntado aos espíritos, quais os maiores males da humanidade? Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Aquele não, tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito que eu acho, porque eu tenho a verdade e eu sou a verdade. Eu quero dizer que na questão de indulgência, quando Jesus respondendo disse, indulgência para com todo, bondade para com todo, indulgências para com todos também que erram. Então, muitas vezes, dentro do campo religioso, nós não queremos ter indulgência com os outros. Porque se determinado segmento religioso crê de uma maneira, não crê igual como eu creio, então eu acho que ele está errado e que eu estou certo. Ele está perdido e eu estou salvo. Então, igualmente, eu devo respeitar e amar muçulmanos, amar católico, amar quem é de Umbanda, amar a todos. Sabe por quê? Jesus não estabeleceu nenhuma religião. Você pode pegar os escritos de Jesus, eu desafio qualquer um dizer que Jesus criou alguma. Não criou nenhuma. O cristianismo foi criado e veio depois pelos seus discípulos. Ele trouxe os ensinos. Ele viveu na religião, ou na nação que ele veio como Messias, então ele nasceu judeu, morreu judeu, foi um crítico dos ensinos judeus, porque estavam todos errados, mas ele não estabeleceu, não criou uma religião. Então os homens, por questão
financeiras começaram a dividir por questão de brigas, né? Porque hoje as igrejas dão muito dinheiro, porque o investimento é muito pouco, é investimento permanente, não paga impostos, é livre, né? E tem umas entradas que muitas vezes é interessante, entradas financeiras. Então começam a se multiplicar o nome de igrejas. E se multiplica tantos que até tem dificuldade de achar nomes. Aí, portanto, por quê? Se a Bíblia é uma só, se o Deus é um só, por que há que tanta essa diversidade? Não foi por causa de Deus, mas é por causa do homem. Nós vivemos num mundo de provas e expiação. E cada um tem o direito, de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua espiritualidade, de viver a forma de culto que deseja. Devemos, através desses atos indulgentes, amar a todos e respeitar a todos e tratar a todos como os irmãos, como é ensinado na oração que Jesus nos apresenta de uma forma bem clara. Pai nosso que estás nos céus. Nossos são todos. Quando fala lá na questão da ovelha, que ele foi buscar a única perdida, somos todos nós. Então nós é quem estabelecemos essas divisões que alguns palestrantes apresentam e alguns teólogos como tribos. Nós criamos as tribos. E ao criar essas tribos, então começou-se a haver brigas. E pasmem, muitas indulgências foram vendidas naquela época para financiar as cruzadas. Para financiar as cruzadas, que eram as guerras armadas da igreja. E nessas cruzadas iam crianças, como soldadas para serem mortos. Então veja o que era nesse degradear. Graças a Deus que vivemos um momento mais esclarecido, onde essa comunhão ecumênica, esse respeito de uns para com os outros tem despontado, tem aumentado e tem sido uma coisa maravilhosa. Hoje há um diálogo interreligioso mais interessante, né? O doutor Severino Celestino, ele começou na Paraíba a formar sempre nos congressos o diálogo interreligiosos, né? Então, juntando um muçulmano, juntando um pastor, juntando padres, juntando pessoas do candomblé, todos ao mesmo tempo num congresso espírita e todos podendo falar. Então, isso é maravilhoso, sermos indulgentes para com os outros. Nós não podemos querer impor que o outro aceite exatamente o Jesus da maneira como eu aceito. Isso é falta de indulgência, isso é falta de amor. Cada um deve ter a sua maneira de viver. Isso é amar ao próximo como a si mesmo. Eu hoje, como espírita, eu gosto de ser respeitado como espírita. Mas o meu irmão evangélico também gosta de ser respeitado como evangélico. De acordo com a sua denominação, o católico também gosta de ser respeitado. O que quer fazer o seu Xangô também gosta de ser respeitado. O que é ateu também quer ser respeitado com a sua posição. Então todos querem ser respeitados como eu quero. Então Jesus ama a todos e Deus é o Pai de todos. E dessa maneira nós iremos cumprindo a missão da indulgência divina, que é benevolência para com todos, né? A indulgência para com as faltas alheias e o perdão das ofensas. E avançando para a nossa conclusão, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, os espíritos que tratam deste assunto, está lá no item 16, 17 e 18. Até por sinal foram 3 religiosos, 3 espíritos religiosos, né? Então o primeiro que trata do assunto, tem muitos assuntos, mas nós colocamos assim resumidamente, né? José, espírito protetor, Bordeaux, 1863. Esse 1863 foi o ano da comunicação deste espírito. Ele diz assim, ele faz um comentário que seria interessante todos leem, né, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos.
Então, quando em vez de estar se preocupando com a falta dos outros, quando você vai se preocupar somente com a sua falta? Era como disse Jesus: para que se preocupar com um cisco no olho do teu irmão, enquanto não retirares a trave dos teus olhos? Então, o Espírito, José, ele foi justamente dizendo direto: vamos nos preocupar mais com as nossas faltas e deixar os outros. Sabe por quê? Quem vai julgar os outros é Deus, não sou eu. Não tem interesse nenhum eu estar perdendo energias e tempo na falta do outro, né? O Espírito João, bispo de Bordeaux, que deu uma comunicação em 1862, diz o seguinte, né? Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam, não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, como de indulgências houverdes usado para com os outros. E o terceiro espírito, que faz esse comentário sobre a indulgência, do Fetre, bispo de Neves, né? Ele nos diz o seguinte: caros amigos, sede severos convosco, indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade que bem poucas pessoas observam. Entre os comentários que eles fizeram, vários, discorrendo sobre a indulgência, mas veja que os três apresentaram um ponto comum. É que eu preciso ser severa com as minhas faltas, não com a dos outros, e ser indulgentes, né? Eu preciso ser indulgente para com os outros. Então é assim, dessa maneira, que nós vamos desenvolvendo a habilidade e o caráter cristão. E para concluir, nós lembramos do BIP de Jesus, para que ele esteja alerta em nossa consciência. No momento que queremos se levantar contra o próximo, acusar o próximo, ou tentar de alguma maneira denegrir o próximo, nós nos lembremos desse BIP, que seja um alerta em nossa consciência: benevolência, indulgência e perdão. Então é isso que eu preciso, e é isso que eu preciso passar para os outros. Que a bondade, que a misericórdia divina e que o amor de Jesus possa nos encher e nos motivar para nos tornarmos pessoas melhores, porque o tempo que vivemos é necessário. Logo mais deixaremos este corpo material para partir para um corpo espiritual, e dessa maneira precisamos estarmos mais preparados através do amor, da bondade e da misericórdia. Lembremos do BIP divino: benevolência, indulgência e perdão. Que o amor divino seja com todos. Gratidão, Valderi, mais uma vez, pelas reflexões. E só para complementar a sua fala, essa versão aqui que a gente usa do Evangelho, dos livros da codificação, ela tem uma linguagem mais facilitada e sempre no final de cada capítulo ela tem alguns comentários. E no final desse capítulo ela detalha o que é indulgência. E eu achei bem interessante quando ela fala aqui: é uma das virtudes que caracteriza o verdadeiro cristão. E aí vem o que é mais interessante: e que se manifesta pela postura complacente, condescendente, compreensiva perante as faltas e imperfeições alheias. Eu me lembro que quando eu ouvi Cosme Massa falando sobre a caridade, eu entendi melhor o que era essa indulgência, no sentido da gente, como é que a gente se porta diante dos defeitos do outro, né? E enquanto Valderi falava, às vezes agora eu fico me policiando para algo, eu buscar algo prático para tentar ser, vamos dizer assim, nesse caso, falando sobre a indulgência, né? Como é que eu posso ser mais indulgente? E aí eu pensava comigo, talvez, quando a gente busque mais as virtudes do outro. Geralmente, quando a gente encontra alguém, a gente diz: eita, que pessoa chata. Ela faz isso, faz aquilo, eu não gostei disso.
é difícil a gente dizer não. Eita, o que é que ela tem de bom, né? E aí, quando você falava sobre o discurso interreligioso, é muito isso. Severino Celestino, Haroldo, eu até vivi um momento bem legal sobre essa questão, acho que no último semestre que eu fui em Recife, e foi muito bonito a questão do encontro interreligioso. E eu me lembro que acho que era uma fala de Haroldo dizendo assim, por que a gente fala das diferenças entre as religiões? Por que a gente não vai buscar o que tem em comum? O que é que tem em comum em toda a religião? Todas não pregam o bem, o amor, todas não propõem sermos homens melhores, né? Nos melhorarmos. Então, por que a gente sempre não busca o positivo, o que há de comum? Então, eu acredito que quando a gente se propõe a entender a verdadeira caridade, né? Como entendia Jesus, é nesse sentido. É que a gente procure, pelo menos é um exercício que eu fiquei aqui refletindo enquanto ouvia Valderi falar, que é justamente a gente ver o que é que o outro tem de bom. Às vezes tem um lençol todo branco e um pontinho preto, mas a gente olha para o pontinho preto. E o que tem tudo de branco, né? Então, que a gente possa ser indulgente. Às vezes tem pessoas que têm alguns defeitos, algumas situações gritantes, e que a gente, às vezes, consegue identificar de forma fácil, porque a gente também tem aqueles defeitos, né? Então, que a gente procure não dar holofotes para aquele pontinho preto, que talvez esteja lá, mas que a gente tente ver algo de bom, né? Naquela pessoa. E aí eu não pude também deixar de me lembrar da pergunta do Livro dos Espíritos, que diz que... Eu até procurei aqui, mas não encontrei, mas é como se assim, para termos uma vida futura legal, para ter a salvação na vida futura, é necessário ser espírita? E aí diz que não importa a religião, importa que você pratique o bem. Então, não é fora do espiritismo, não há salvação, é fora da caridade. E a caridade está nisso aí que Valderi colocou, que às vezes a gente fala muito da caridade material, como ele bem colocou no começo, mas a caridade é uma coisa muito maior que isso. Está no nosso campo do sentimento, no nosso campo do pensamento. É como a gente se porta em relação ao outro, os defeitos do outro. A indulgência é isso. Como a gente perdoa, ou tanto quanto que a gente se ofende com aquilo, né? Então, que possamos voltar para casa com esse desejo de ler esse capítulo 10, em especial essas 3 mensagens, né, Valderi? Mas eu sempre digo assim, né, que a gente saia daqui instigado a complementar as reflexões com a leitura do Evangelho, que é esse código moral, para que possamos entender sempre melhor o que é isso, né? Às vezes a palavra é bonita, mas eu sempre fico me perguntando o que quer dizer perdão. A gente sabe definir o que é perdão, a gente sabe definir o que é indulgência, o que é orgulho. A gente fala muito de orgulho, mas será que a gente se pergunta? Eu às vezes me pergunto, estou passando, né, pelo menos a querer me perguntar mais isso. Onde é que está o orgulho em mim? Porque a gente sabe que, como vivemos no planeta de provas e expiações, a gente tem um pouquinho, nem que seja um pouquinho de orgulho. Eu estou até amenizando, né, Valderi? Estou amenizando. A gente tem um orgulho, tem uma vaidade, um egoísmo, aí a gente precisa, nosso papel aqui encarnados é isso, é nos conhecer, é identificar isso em nós. E o que a gente, porventura, identificar no outro, que a gente seja indulgente, né? Tem uma parte aqui que diz assim, que se você identificar, que você saiba como falar, que você não critique. Então, é até o tratar quando você identificar aquilo no outro, né? Que a gente nunca vá com aquela severidade, que é como o Valderi falou, né? Se a gente quer que os outros nos perdoem, então que sejamos nós os primeiros a perdoar, né? É aquela frase... Seja você a mudança que você quer ser no mundo, né? A gente sempre coloca no outro, é tudo mais fácil quando é o outro, né? Então, agradecer pelas reflexões, Valderi, que possamos todos juntos voltar para casa com esse desejo de ler mais, de compreender melhor a caridade na sua verdadeira essência, tá certo? Lembrando das nossas atividades que estão sempre às segundas, como hoje, às 8 horas, e aos sábados, às 17, a gente tem palestra. E um pouquinho antes, no sábado, às 15 horas, a gente tem o nosso grupo de estudo, que é aberto ao público. Estamos estudando as leis morais. Começamos sábado passado a lei do trabalho. Então, sintam-se todos convidados, quem quiser estar aqui conosco,
Agradecemos mais uma vez a paciência e a presença de todos. Sempre após as palestras nós temos o passe, então quem sentir a necessidade dos passes, que permaneça sentadinho, em prece, sentindo esse ambiente, essa atmosfera que foi bem preparada para que nós possamos serenar nossas mentes e nossos corações. E aí vai sendo chamado aos poucos, tá certo? Que possamos, conforme fizemos no começo, com certeza agora com corações e mentes mais serenas, buscar aquela introspecção, agora mais relaxados, que possamos juntos mais uma vez elevarmos mais ainda o nosso pensamento a Deus, que possamos trazer aos nossos corações os bons sentimentos de paz, de harmonia, de tranquilidade, de amor. Trazer em nossas mentes aqueles pensamentos bons que nos trazem alegrias, boas sensações, que possamos nos desvincular das aflições, das turbulências do mundo lá fora, para que possamos ouvir a nossa consciência, o nosso mundo interior, ouvindo a música, respirando fundo, sentindo esse ambiente que a casa espírita nos proporciona. Senhor Jesus, é com imensa gratidão que mais uma vez rogamos a Ti que esses ensinamentos, que estas reflexões preencham os nossos corações, nos estimulem a estudarmos, a conhecermos cada vez mais o Teu Evangelho, essa fé raciocinada, todo esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que possamos todos juntos sair daqui melhores, com esse desejo de aprender, de ser melhor, de se esclarecer, pois não há outro caminho, Senhor Jesus. Que a Tua paz se faça presente através das boas leituras, das preces, da contemplação da natureza, que possamos, Senhor Jesus, abrir nossos corações para esses conhecimentos, que possamos dar valor a essa busca de nos conhecer, que possamos, através do Teu exemplo, do Teu amor, sermos seres mais virtuosos, mais moralizados, pois é essa moral, é essa virtude que levaremos para a nossa verdadeira casa, o mundo espiritual. Que possamos pensar e viver como espíritos imortais que somos. Que o Teu exemplo, que o Teu amor esteja sempre entre nós. Que assim seja.